você abre o Prisma, ele aparece essa página de seleção de gráfico, como a gente já viu no outro vídeo. Aqui eu vou escolher coluna e o gráfico de coluna, e as medidas estatísticas são a média do desvio padrão na saída. Então nós temos aqui a grade de informações, né, com a arquitetura em colunas, em que cada coluna representa uma variável, e aí nós vamos colocar as informações nessas células. Bom, agora com os valores digitados em duas colunas, nós vamos poder fazer a análise. Só lembrando que automaticamente o Prisma já gera o gráfico na saída, no tipo de saída gráfica que você escolheu previamente, no caso aqui coluna, e o conjunto de dados pode ser analisado. Então, se a intenção for fazer a estatística descritiva, é só vir aqui em coluna Statistics, lembrando que eu estou usando a versão, nesse caso eu estou usando a versão 5.0 do Prisma, mas nesse vídeo a intenção é fazer a análise de comparação entre dois grupos, entre as médias e características. Nessa característica que é o tamanho do pé, estou usando os mesmos dados que utilizei no tutorial sobre a estatística descritiva. Então seleciono a opção t-tests, já que eu tenho apenas dois grupos. Mas antes de fazer o teste T para esses dois grupos, eu vou mostrar uma outra forma de fazer o teste T. Primeiro eu deselect, clico em Deselect All, clico em Column Statistics, seleciono um grupo e clico em Column Statistics. Aqui nesse menu eu posso, além de obter os valores de estatística descritiva, como eu já expliquei no outro vídeo, é possível também fazer o teste T para uma única amostra, para aquelas situações em que você tem aquilo que é denominado de valor verdadeiro ou valor de referência. Então, neste caso, o valor de referência seria o valor considerado normal, padrão para uma determinada variável, que no caso aqui do tamanho do pé vai ser 32. Então eu posso comparar o conjunto de dados 1, que foi o que eu selecionei lá na caixinha de entrada, com o valor verdadeiro e verificar se esse conjunto de dados é equivalente ou estatisticamente distinto deste valor de referência. Nesta situação, não me interessa o mínimo, teoricamente eu já fiz, nem o intervalo de confiança aqui no caso, que ele vai apenas mostrar esses valores. Então me interessa apenas o teste T para uma única amostra deste conjunto de dados 1 com o valor hipotético, o valor verdadeiro. Vou colocar pelo menos a média de desvio padrão para que ele faça a análise. Então ele faz a análise de comparação deste conjunto de dados e me mostra aqui alguns valores que são interessantes. A média de desvio padrão, se você já tiver, não faz muita diferença. Ele representa aqui a média teórica, a média real, né, que é a mesma daqui, a discrepância entre as duas e o intervalo de confiança. Aí me dá o valor de P, né, a significância estatística para a comparação. E aí te dá um veredito aqui que até facilita a interpretação. Ele já faz uma autopergunta aqui para os dados. Considerando um alfa de 0,05, a diferença observada entre os dois valores aqui de médias é estatisticamente significativa? Neste caso, a resposta é sim. Então, a interpretação seria o valor médio observado para o seu conjunto de dados daquele grupo 1 tem um valor de tamanho de pé menor e estatisticamente significativo quando comparado com o valor de referência, a média teórica.
Nós podemos ainda fazer o mesmo procedimento para o grupo 2, e é o que vamos fazer. Deselect All, seleciono apenas o grupo que quero testar, column Statistics, ok. Mesmo procedimento. Então, vou deselecionar as caixinhas, deixar só a média, diz o padrão, e aqui novamente, e coloco novamente aqui o valor da média hipotética do valor verdadeiro. Mais uma vez a comparação é feita e mais uma vez o conjunto de dados está aqui. Então, o que é interessante aqui para a sua saída de resultados? É o valor de P, que nesse caso aqui é menor que 0,0001, e o veredito, que na verdade nem precisaria disso aqui, você já sabendo que está trabalhando com um intervalo de confiança de 95%, o valor de P para ser significativo tem que ser menor que 0,05. Então, nos dois casos, as médias dos dois grupos são menores e estatisticamente, e essa diferença, a menor, é estatisticamente significativa. Pode-se dizer, então, afirmar então que esse conjunto de valores apresenta valores menores do que o valor considerado normal, de referência, hipotético, como qualquer que seja a denominação. Outra possibilidade é analisar, avaliar a relação que existe entre os dois grupos. Naturalmente, esses valores aqui apresentam uma variação, e aí a intenção é verificar se essa variação é estatisticamente significativa, ou seja, essa diferença que existe entre os conjuntos de dados é estatisticamente significativa ou não. Então, nesse caso, eu não uso essa opção column statistics, mas sim a opção t-tests. Então, nesse caso, já que eu quero comparar os dois, eu tenho que manter os dois selecionados, clique em OK, e aqui, nesse caso, a gente pode ter feito antes um teste de avaliação de normalidade para os dados, e nesse caso eu vou aplicar um teste não pareado, mas eu poderia fazer um teste pareado e para dados não paramétricos. O teste não pareado é quando você tem medidas independentes da mesma variável em grupos diferentes de análise. O teste pareado costuma ser utilizado para testes da mesma variável em um mesmo conjunto de sujeitos ou um mesmo grupo de teste, mas em distintos momentos de análise, ou seja, um antes e depois ou um processo ao longo do tempo. Então, nesse nosso caso não é a situação que se estabeleceu, então vou usar o teste não pareado. Então, só clicar e ele verifica aqui se existe diferença estatisticamente significativa entre os dois conjuntos de dados. A resposta aqui nesse caso é não, porque o valor de P para o teste T não pareado foi maior do que 0,05, que é o nosso valor de alfa. Então, nesse caso aqui, a diferença entre os grupos não pode ser considerada estatisticamente significativa. Assim sendo, esses conjuntos de dados podem ser considerados como tendo tamanhos de pé equivalentes. Então, essa foi uma maneira de usar o Prisma para a análise de dados por teste T. Ok? Então, no próximo tutorial nós vamos falar sobre a análise de variância. Muito obrigado.